Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 25 de fevereiro de 2023, sábado, vamos gravar aqui o fechamento da sexta-feira, dia 24, da Cielo, Lupatec e Aeris, tá? Vou fazer as três no mesmo vídeo, tentar fazer de uma forma mais breve aí para o vídeo não ficar muito longo, tá pessoal? Para quem já é inscrito no canal, agradeço aí, para quem não for, peço para se inscrever para ficar mais fácil de encontrar nosso canal, tá? Já que é um canal novo. Vamos começar aí com o Cielo, pessoal. Cielo, que teve fechamento aí na sexta-feira aqui na região dos R$ 4,85, tá? O que a gente pode falar com o indicador? Lembrando que a gente conversa aqui, tá, sobre o indicador das nuvens de Shimoku, tá? Que é essa nuvem futura verde, ela pode ser vermelha, verde-limão, média rápida, e a média vinho é a média lenta, tá, pessoal? Conforme a gente tem conversado, a gente conversou sobre uma possível lateralidade aqui no gráfico diário, já que a gente fechou acima das nuvens no dia 11, depois fecha dentro das nuvens, fechar dentro das nuvens é um fechamento dentro de um ponto de equilíbrio, tá? Gráfico diário aqui, tá? Daqui a pouco eu falo sobre o semanal. Depois ela fecha novamente acima das nuvens, fecha dentro das nuvens, acima das nuvens e novamente dentro das nuvens. A gente foi reforçado essa ideia da lateralidade também, por quê? Por causa da Chico Span aqui, voltando a trabalhar dentro do preço, tá? Ela voltando a trabalhar também dentro das nuvens, tá, pessoal? Percebam que a gente tem o quê? Um candle que ele vem trabalhando como uma região de suporte aqui nas nuvens, né, pessoal? Trabalhando muito próximo do suporte. E o que a gente não gostaria de ver, um fechamento abaixo das nuvens, tá? Percebam que nos últimos dias, em semanas, ela trabalhou fechamentos acima e dentro das nuvens. Então agora ela vem tocar a borda inferior da nuvem, tá? A borda inferior da nuvem, pessoal, aqui de Shimoku também pode servir como um suporte, tá? Vamos ver se ela consegue continuar a trabalhar, pelo menos fechando ou acima das nuvens ou dentro das nuvens, tá? A borda inferior da nuvem, pessoal, estaria aqui mais ou menos nos R$ 4,82, tá, pessoal? Eu até vou colocar aqui pra gente, 4,82, vou colocar como uma linha preta, tá? Vou colocar aqui, borda inferior da nuvem, 4,82. Então no gráfico diário a gente não quer um fechamento abaixo dos R$ 4,82, tá, pessoal? E chama atenção também que desde que ela iniciou a sua alta aqui, mais ou menos nessa região do 20 de dezembro, tá? Entre os 20 e 27 de dezembro, ela teve um cruzamento de médias aqui, a média rápida cruzou para cima, né? Seria um cruzamento aqui de compra fraca, tá, pessoal? No entanto, a gente está tendo aqui quase um cruzamento baixista, tá? Chama muita atenção, que seria o cruzamento da média rápida com a média lenta. O cruzamento assim, da média rápida abaixo da lenta, acima das nuvens, será um sinal clássico de venda, tá? Venda fraca. Lembrando que é um canal de estudos gráficos, não faço recomendações, tá? Não sou analista profissional, apenas divido aqui meus estudos com vocês, tá? A nuvem futura permanece verde, tá? Que é um indicativo positivo, mas a gente já teria aqui um primeiro sinal baixista aqui no ativo gráfico diário, um cruzamento de médias para baixo, tá? Se fechar abaixo das nuvens e quando a nuvem futura ficar vermelha, aí realmente ficaria um cenário com um viés mais baixista, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem no gráfico diário aqui, ó, a exponencial de 200 e a aritmética de 200, que podem servir também como possível suporte, assim como foi suporte aqui, olha, em dezembro, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal da Cielo, que é o que mais interessa, já que a gente teve fechamento sexta. A gente tem trabalhado aqui no canal com essa ideia aqui de uma resistência aqui, né, pessoal? Essa região de resistência, percebam como a exponencial, essa linha aqui amarela, a exponencial de 200 vem flat, a gente já conversou, a média exponencial flat assim, de 200 poderia servir como um imã de preço, né? Percebam, fecha acima, fecha abaixo, acima e abaixo, ela não consegue romper e realmente decolar, tá? O que a gente tem essa semana, pessoal, a gente chama atenção também, estaria para quase fazer um cruzamento de médias no semanal aqui, tá? Percebam que a média verde limão cruzou para baixo aqui, mais ou menos entre 2 e a semana entre 2 e 9 de janeiro, tá? Acima das nuvens, seria um cruzamento de venda fraca, tá? O ativo até continuou a subir, mas o que acontece? A gente tem um candle aqui que fechou novamente abaixo da média verde limão, tá, pessoal? Chama atenção, a média rápida de Shimoku não foi um fechamento interessante aqui para a Cielo, tá, pessoal? Fechou abaixo da média rápida e abaixo da média lenta, tá? Seria uma semana realmente para romper esse topo aqui. A gente tinha até marcado os 5,45. Provavelmente a gente poderia ter um cruzamento de média no semanal e até um sinal de compra aqui, tá? No semanal da Cielo. A gente permanece no semanal com a nuvem futura verde, tá, pessoal? Mas chama atenção aqui que a Chico Span, que é a linha atrasada 26 períodos para trás, a linha azul, que a gente trata aqui sempre no canal, tá? Quem já está inscrito provavelmente já entenda melhor, tá? Olha só, cortou para baixo do preço, tá? Seria um sinal aqui
do enfraquecimento desse movimento altista que ela construiu esse tempo todo. Percebam quando a linha azul cruzou, ela foi embora, e é a primeira vez que ela começa a trabalhar com uma ideia de abaixo do preço, tá? Com uma ideia ou de lateralidade, mas abaixo do preço seria um viés mais baixista mesmo. Então a gente tem uma Chico para baixo e já teria um cruzamento aqui verde-limão abaixo, média rápida, média lenta, tá? Chama atenção. Vamos ver como vai reagir a semana que vem o ativo aqui da Cielo. É interessante que ela não renove a mínima, tá, pessoal? Porque se então, ou provavelmente ela pode testar esse fundo aqui dos 4,69, ou então talvez vai buscar um suporte só da nuvem do semanal, tá? Então a gente gostaria o quê? É importante voltar a fazer novos topos, tá, pessoal? Para não acelerar uma possível queda aí do ativo. E chama também a atenção aqui, a gente chama a atenção dos R$ 4,82 no diário, e é interessante voltar a fechar das médias, acima da média rápida e lenta do Ichimoku, que estariam aqui no gráfico diário nos R$ 5,11, tá? Então, vamos trazer também essa ideia dos 5,11 aqui, ó, para o nosso gráfico diário, tá? Vou colocar diário, interessante, fechamentos acima do 5,11, tá, pessoal? Para começar a puxar a média para cima, tá, pessoal? As médias do diário, porque já tá por vias de acontecer um cruzamento baixista, tá? A gente vai continuar acompanhando a Cielo, então, aí na semana que vem e nos próximos dias também, tá? Vamos tratar agora de Lupatec, pessoal. Vou trazer as três no mesmo vídeo aí, tá? Já vou deixar aí na descrição para vocês, sempre colocando mais uma ação no vídeo, já para adiantar o trabalho aí de vocês. Para quem quer acompanhar apenas uma ação, já coloco aonde começa exatamente, tá? Vamos colocar aqui a data para vocês não acharem que é vídeo velho. Vou colocar dia 24, mas hoje é dia 25, tá, pessoal? Bora lá. Lupatec, começar aqui pelo gráfico diário de sexta-feira, tá? Sexta-feira eu já tinha alertado, tá, pessoal? O gráfico diário tinha tido um cruzamento baixista, tá? Quando tem um cruzamento, o modelo é um seguidor de tendência, pessoal. Pode ter um cruzamento e o ativo subir, tá? Não tem nenhum modelo que é 100% correto, tá? Se tivesse os modelos 100% correto, as pessoas nem teriam acesso a isso, né, pessoal? A gente conversa aqui com um cenário de probabilidades. Ressalto sempre que é um estudo gráfico, não faço recomendações. Percebam, um cruzamento baixista da média rápida, tá? Essa é a média do Ichimoku, tá? De 9 períodos, mas ela é calculada de uma forma diferente, ela não é exponencial nem aritmética, tá, pessoal? Um dia eu vou ver se eu faço um vídeo aí tutorial para vocês para ficar mais claro o nosso modelo. Cruzamento baixista, o ativo subiu, percebam que apesar de ter subido, continua com o cruzamento baixista no diário, tá? Ele subiu e perdeu a média vinho, tá? Quando ele perde a média vinho com força, provavelmente ele vai testar ou a média rápida ou aqui a nuvem já que está próxima, tá? Faz um suporte aqui na nuvem, tá? Apesar que teve dois candles que não foram interessantes para o ativo, já que a gente começa a ter um possível zigue-zague, olha, topo, fundo, um topo mais baixo que a gente não quer. Perder esse fundo aqui, tá, pessoal? Os 4,60 não é interessante. Aí seria price action, não seria necessariamente a Ichimoku, tá, pessoal? Mas o interessante é a gente perder esses 4,60 aqui não, tá? A gente tem uma exponencial de 200 passando aqui embaixo, mais ou menos os 4,57, 4,58, uma aritmética aqui um pouco mais baixa nos 4,18, mas é interessante não começar a fechar dentro das nuvens, tá? Percebam que a nuvem serviu exatamente, olha só, que mágico, né? Olha só, como suporte, tá, pessoal? Então, o que a gente quer continuar o ativo? Ele fechou também abaixo da média rápida. Não foi interessante esse fechamento de sexta-feira no gráfico diário, tá, pessoal? Lembrando que aqui eu só falo sobre o indicador, eu não estou fazendo recomendação alguma, tá? Interessante a gente voltar a fechar acima dessa média lenta aqui, tá, do Ichimoku. Sempre fechar. A vinho é a principal média aqui do Ichimoku, tá? A verde é só pra gente ter uma noção do preço, tá? Uma média mais de momento, tá, pessoal? É vinho que é interessante a gente nunca perder essa média, tá, pessoal? Sempre acima das nuvens e sempre acima da média vinho, tá? Então vou trazer aqui, olha só, o 6,13 pra gente a semana que vem no Lupatec gráfico diário, que ela tem que voltar a fechar, porque quando começa a fechar acima da média lenta, você traz a média rápida também para esse preço, e aí a gente tem novamente um cruzamento altista aqui, tá? Na Lupatec. Vou colocar média lenta, diário, 6,13. É o ponto a gente a semana que vem aí monitorar da Lupatec, tá, pessoal? 6,13. E muito menos a gente perder esse fundo aqui, tá? Que a gente fez aqui em 5,38, porque a borda da nuvem está no 5,36. Então, um fechamento abaixo de 5,36 seria um fechamento dentro das nuvens, que a nuvem é um ponto de equilíbrio, tá? Então, não é nenhum viés altista nem baixista a princípio, tá? Apesar que a gente continua aqui com a nuvem futura verde, tá, pessoal? Perceba que a Chico Expo, a linha azul, já cortou o preço aqui para baixo, tá? Percebo que também tinha um gap, que facilitou também ela trabalhar aqui nessa região, tá? Vamos ver como que vai acontecer na semana que vem, tá? Esse é o gráfico diário. Vamos dar uma olhadinha também no semanal da Lupatec, tá, pessoal?
Percebam, ela fechou acima das nuvens, tá? O que seria um candle bacana aqui, tá? Mas ela volta a trabalhar dentro das nuvens. No entanto, no semanal a gente percebe que a média rápida continua com um cruzamento ascendente e olha só, com a média vinho serviu exatamente de suporte, tá? Um suporte aqui interessante. Apesar de ter sido feito dentro das nuvens, nuvem futura verde, tá? Aqui a Chico Span está com espaço para continuar o movimento altista, já que ela não está abaixo do preço, tá? Mais interessante quando ela continua a trabalhar acima das nuvens, tá, pessoal? Então, o que a gente gostaria de ver aqui da Lupatec no gráfico semanal, percebam que ela fechou aqui a semana no 5,53, ela volta a trabalhar dentro das nuvens, tá, pessoal? Quando a gente tem esse movimento aqui, tá? Fechando acima das nuvens, dentro das nuvens, acima das nuvens, dentro das nuvens, a gente aqui no Ichimoku, geralmente a gente fica já atento numa possível questão de lateralidade, tá, pessoal? Aqui seria um movimento talvez que poderia encerrar uma possível posição, perdendo a mínima, tá? Ou um fechamento novamente abaixo da média vinho, tá? Mas a gente fica muito atento aí, tá? Com a Lupatec, já que ela voltou a fechar dentro da nuvem no semanal e um fechamento dentro do semanal dentro da nuvem seria um viés mais de neutralidade, tá, no semanal. Então, o diário, apesar dele continuar ainda com aspecto positivo, a gente tem um viés aqui um pouco mais neutro, tá, no semanal. O que é interessante, a semana que vem, a Lupatec no semanal voltar a fechar acima das nuvens, tá? A nuvem está aqui na região, deixa eu ver aqui, 5,57, tá? Vamos marcar nuvem superior 5,57. Semanal, tá? Então o semanal, sexta-feira que vem é interessante ela voltar a fechar. E quanto mais alto, melhor, né, pessoal? Então é interessante também renovar esse topo aqui, tá, pessoal? Porque às vezes o que acontece? A média, ela vai trabalhando com as máximas e mínimas, tá, pessoal? E essa aqui no caso é de 9 períodos. Então, ainda a gente tem essa máxima aqui em cima, né? Do candle do 23 de janeiro. Então, a gente tem um candle, 2 candles, 3 candles, 4 candles, tá? Então, a gente é importante nas próximas 5 semanas é renovar essa máxima aí para a gente não ficar com uma média verde-limão começar a cair, tá, pessoal? No semanal, que não seria interessante, tá? Ressalto também que sempre coloquem stop nas operações, estejam cientes dos fundamentos das empresas e notícias, tá? Aqui eu só estou falando sobre o gráfico, tá? Não estou falando nem sobre a liquidez do ativo, nem fazendo recomendação, tá, pessoal? Deixando bem claro aí para vocês. Mas é interessante, a Lupatec, ela voltou a ter um viés mais de neutralidade no gráfico semanal, tá, pessoal? Vamos tratar agora também um pouco da Aeris. A L3, tá, pessoal? Olha só, fechamento de sexta-feira, o vídeo sendo gravado aqui no sábado, tá? Vamos dar uma olhadinha rapidinha primeiro no semanal. O semanal da Aeris continua com viés mais baixista, por quê? Fechamento abaixo das nuvens, percebam, a nuvem futura vermelha, essa linha azul que é a Chico Span abaixo do preço, média verde-limão para baixo da média vinho, tá? A gente tem um alinhamento ainda com a média exponencial aritmética de 50, 80, então seria o viés assim de neutralidade, de viés mais baixista, tá? No gráfico semanal da Aeris, tá? Lembrando o quê? Que aqui no Ichimoku a gente não busca acertar topo nem fundo, então a gente tenta entrar dentro do carro quando ele já está caminhando, tá? Quando ele já está correndo, tá? Então o que acontece? Essa média verde-limão seria uma média mais de momento, tá, pessoal? Muitos utilizam para uma entrada, para uma saída, mas a média interessante do Ichimoku mesmo é a média vinho, tá? A média vinho eu já tinha marcado aqui para vocês, da Aeris estaria mais ou menos aqui na região do 1,75 e 1,76. Então, o que é interessante? Ao semanal da Aeris começar a fechar acima dessa média vinho. Perceba, olha só a média vinho, há quanto tempo que a Aeris não fecha pelo menos acima dela, tá, pessoal? Isso não quer dizer que é uma reversão de tendência, tá? Fechamento acima dela. Mas a última vez que ela fechou foi 13 de setembro, tá? De 21. Então, aqui no 20 de setembro de 2021, fechou abaixo da média vinho, fechou abaixo da média rápida, tá? E deu continuidade ao movimento baixista dela. Então, seria uma venda aqui, ou na perda da mínima desse candle aqui, mínima de R$ 7,31, ou então, tá, já venderia na abertura, tá, da semana seguinte nos R$ 7,98, e pelo Ichimoku semanal, a gente não teria feito mais nada. Então, desde setembro de 2021, estaria de fora da Aeris, tá? Por esse modelo que é um seguidor de tendências, tá?
Outros modelos vão dar entrada, em outros tempos gráficos vão dar entrada. Eu estou falando sobre as nuvens de Shimoku e não é recomendação, tá, pessoal? Só dividir no estudo com vocês, tá? Aqui a gente conversou que o legal, pelo menos da Aeris, seria ter fechado acima da média verde-limão, tá? Lembrando que um fechamento acima dela não quer dizer uma reversão de tendência, mas é um indicativo que pode começar a média verde-limão subir para encontrar. Porque é interessante essa média verde-limão cruzar com a média vinho, tá, pessoal? Mas a gente tem aqui a média verde-limão, mais ou menos no 1,35, 36, a gente tem fechamento 1,35, tá? Fechou muito justo, tá? Não foi um fechamento que a gente gostaria, um fechamento mais longe, tá? Dessa média verde-limão, mas o que a gente observa? Teve um fundo, um topo, e a gente, quem sabe, tem esse fundinho aqui, tá? No candle, um price action aqui para vocês, no fundo da semana de 13 de fevereiro. É interessante também a gente não perder esse 1,10, né, pessoal? Porque senão a gente pode ter um topo, um fundo, um topo e aí renovar um fundo, tá? Não é interessante. Até eu deixei aqui marcado, tá? Uma linha em preto, tá? Aí não é questão de Shimoku, é mais de price action mesmo, tá? Não foi um fechamento tão dos melhores no semanal, tá? Mas é interessante, vamos ver se a semana que vem a gente fecha acima dessa média verde-limão, 1,36, quem sabe renovando aqui a máxima de 1,47 e buscando R$ 1,76 no semanal, tá? Interessante, um fechamento acima da média vinho, e aí a gente vai trazendo essa média verde-limão para ter um cruzamento de médias, tá? Que aí seria um sinal que de compra fraca no gráfico semanal da Aeris, coisa que, olha só, vamos ver se ele já fez algum sinal de compra fraca na Aeris. Ó, nunca teve um cruzamento de média no semanal, olha só que interessante. Desde que o ativo está na Bolsa de Valores, novembro de 2020, nunca teve esse tipo de cruzamento no gráfico semanal, tá? Vamos dar uma olhada também no gráfico diário da Aeris, que eu tratei para vocês acho que na quinta-feira, né, ou quarta-feira, não lembro. Percebam, a gente vê o gráfico diário. O que é interessante a gente ver, a gente já tem essas médias amarelas, que é exponencial aritmética de 200. Olha só, preço trabalhando abaixo das médias há muito tempo é um indicativo de uma tendência mais baixista também no gráfico diário. Quando a gente tem essas médias trabalhando acima do preço, a nuvem também, tá, pessoal, reforça ainda o viés mais baixista de tendência, tá? Lembrando que aqui no Shimoku a gente tenta buscar operações na tendência, tá? Não faço recomendações, apenas divido o estudo com vocês. Olha que interessante, a gente teve esse candle aqui com bastante volume na quinta-feira, né? 23 de fevereiro. Chamou muito a atenção que eu tinha começado com vocês. A gente tinha um cruzamento da média rápida com a média lenta. Seria um sinal de venda aqui. Porém, como é dentro das nuvens, pessoal, ele é um sinal que muitas vezes as pessoas desconsideram e consideram o quê? Um cruzamento neutro, tá? Como se não fosse nem de... Óbvio que não é um cruzamento de compra, mas desconsiderariam esse cruzamento, tá? O fechou abaixo aqui, tá? Das nuvens, seria um ponto de atenção, porque muitos traders do Shimoku, quando fecha abaixo das nuvens, é onde está realmente o stop deles. Então, colocou aqui um rompimento de nuvem, tá? Você pode colocar o stop abaixo da média lenta ou abaixo da nuvem, tá, pessoal? Então pode ter alguns traders ter sido estopados aqui e no dia seguinte o ativo pegou, explodiu para cima. Mas percebam como a média vinho, que é a média aqui importante do Shimoku, serviu como resistência, tá, pessoal? Então é interessante no gráfico diário da Aeris, tá? Já que o semanal realmente ele está muito longe da média vinho, a gente voltar a trabalhar aqui pelo menos acima do R$ 1,41, tá? Deve colocar o 1,42 para ser mais preciso aqui para vocês. Deixa eu colocar média lenta diário 1,42, tá? Esse fechamento, pessoal, ele ainda seria um fechamento dentro das nuvens, que não é interessante, tá? Mas pelo menos a gente retomaria, tá? Essa média lenta do Shimoku, e quando ele começa a fechar acima do 1,42, que é a média lenta, vai trazer essa média verde-limão. Quem sabe a gente tem novamente um cruzamento, tá? E um cruzamento de média aqui no gráfico diário, tá? Lembrando que aqui no canal a gente busca mais tratar com investidores de mais longo prazo, médio prazo, então o gráfico realmente mais interessante para a gente é o semanal, mas a gente sempre traz o diário aí para vocês também ficarem atentos e também fazendo seus estudos, tá? Nuvem futura continua verde, limão, tá? Desculpa, verde, o que é um indicativo positivo, tá? É interessante a gente só ter esse cruzamento, voltar a fechar acima das nuvens e quem sabe a gente testar esse topo aqui no R$ 1,73, tá? Mas ficaria muito atento porque ainda a gente está com esse cruzamento aqui de verde limão com média vinho, um gráfico diário, e o semanal eu já falei para vocês, tá? Para quem gostou da análise, peço para se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar o YouTube a colocar nosso vídeo aí à disposição das pessoas, mais visível, né? Porque muitas vezes, como é um canal novo, fica meio escondido, tá? Agradeço para quem assistiu o vídeo até aqui e até uma próxima.